Nós vamos abrir em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Texto bastante conhecido, parábola do filho pródigo. Recentemente, acho que tivemos pregações falando sobre isso, ou citando elas, né? E hoje nós vamos meditar nesse texto, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou. Texto bastante conhecido, dá muito assunto aqui, né? A gente consegue tirar dessa parábola muitos ensinamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre até onde o pecado pode nos levar, né? Então, a pergunta de hoje, para a gente meditarmos enquanto eu prego aqui, é até onde o pecado nos leva? Até onde o pecado pode levar um filho, né? É interessante ver nessa parábola que trata-se de um filho, né? E aqui nós temos filhos de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós não somos somente servos, né? Mas nós somos filhos. E a relação de um filho com o pai, ela é de amor, né? Ela é uma relação que vai além apenas da servidão. Eu devo honrar meu pai e minha mãe, mas não é como eu devo honrar o meu chefe, por exemplo, que paga o meu salário. Não é uma relação de amor. Isso é muito interessante, porque Deus fala, né, que nós somos feitos filhos dele. A gente até comentou ontem nos jovens, a Bíblia usa muito dessas relações humanas para descrever a nossa relação com Deus. Então, essa relação de filho e pai
ela é muito importante para a gente entender essa parábola aqui, né? Nós somos filhos de Deus, irmãos, e isso nos traz diversos benefícios, né? Os filhos, eles têm herança, eles têm acesso e eles têm segurança, né? E tudo isso é uma bênção, né? É uma bênção nós sabermos que nós temos uma herança a herdar. Deus promete para nós uma herança, né? Deus promete que nós vamos reinar com Ele. E é maravilhoso ter essa certeza. Nós temos acesso às coisas de Deus. Ele transformou a nossa vida, Ele nos deu discernimento, e hoje a gente pode acessar a vontade de Deus. Acessar, ter comunhão com Deus, viver com Ele neste mundo. Lembrando que é um mundo perdido, é um mundo cego, né? E não é todo mundo que tem esse privilégio. Para você ter esse privilégio, você precisa ser filho de Deus. E Ele nos dá segurança, né? Segurança porque nós sabemos que todas as coisas que acontecem conosco acontecem porque Deus permite e que Ele está cuidando de nós. Ele cuida dos seus filhos. E isso nos traz uma segurança que esse mundo não tem. Se você for perguntar lá fora se o mundo tem segurança, talvez as pessoas falem que tem, mas eles depositam ela em coisas que não têm controle. Seja na vida financeira, seja na vida conjugal, né, na vida profissional. E todas essas coisas, de uma hora para outra, podem ir embora. Então não é basicamente uma segurança, né? Porque nós não temos controle disso. Mas o crente pode falar que ele tem segurança. Porque não é ele que está cuidando da vida dele, mas é Deus. É Deus que tem o controle da vida dele. Então nós temos diversas bênçãos por sermos filhos de Deus. Coisas que nós vamos ainda experimentar e coisas que nós já podemos aproveitar aqui nesta vida. E sem dúvida nenhuma, a maior bênção que o cristão tem aqui nesta vida, que ele pode aproveitar, é a segurança da salvação. Porque um cristão aqui ainda pode passar fome, um cristão aqui ainda pode passar por aflições, um cristão aqui pode sofrer bastante. Mas uma coisa o cristão tem aqui nesta vida e pode aproveitar com toda certeza é a segurança da salvação. Se ele crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, se o Espírito Santo habita nele e ele é um filho de Deus, ele pode ter certeza da salvação. E é isso que esse homem aqui, na parábola, ele tinha. Ele era o filho daquele Senhor. E ele tinha acesso às bênçãos que aquele Senhor poderia dar. Ele tinha a herança para herdar, né? Ele tinha segurança, porque ele sabia que, mesmo que as coisas acontecessem de forma ruim na vida dele, ele tinha um pai dele que cuidava dele. Ele tinha onde morar. Então, essa é a situação daquele homem da parábola. Só que o maior perigo, irmãos, e foi onde esse filho da parábola ele caiu, é que a segurança que ele tinha e os direitos que ele tinha, a herança que ele tinha, subiu para a cabeça, né? E ele usou da liberdade que ele tinha, do privilégio que ele tinha para pecar, para viver essa vida dissolutamente, como no texto aqui vai falar. E esse é um perigo que todo filho de Deus corre. É um perigo que todos nós precisamos estar de olho para não fazer. Porque, como eu falei aqui, nós temos diversos privilégios. E nesta vida aqui, a segurança da salvação talvez seja aquela que a gente consiga aproveitar com maior, né, abundância. Só que, se vacilarmos, podemos usar essa segurança da maneira errada. E passarmos a viver uma vida longe de Deus. Usar a segurança que temos na salvação e vivermos a vida como bem entendermos. E aí nós usamos essa segurança de forma errada.
eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que for do meu agrado, aproveitando todos os prazeres que eu puder, aproveitando a vida conforme este mundo aproveita, e eu posso ficar tranquilo, porque Deus me deu a segurança, eu sou um filho. E é terrível, é perigoso, e tem consequências viver desta forma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que nós vamos analisar hoje. Até onde um filho de Deus pode ir? Até onde o pecado pode levar um filho de Deus? Vamos fazer uma oração? Então nós entramos aqui no contexto da parábola e continuamos a mensagem. Senhor Deus, eu te peço, meu Deus, que este momento seja um momento onde a tua palavra esteja trabalhando em nossos corações, meu Deus, que o teu Espírito esteja nos guiando, Senhor. Tanto eu que estou aqui à frente, Senhor, ensinando aquilo que o Senhor me ensinou, como também aqueles que estão escutando, meu Deus, que possam estar com os corações preparados, meu Deus, para o seu Espírito trabalhar, e essa noite ser uma noite de arrependimento, de transformação, Senhor, onde nós vamos nos encontrar com o Senhor, nos encontrar mais perto de Ti, meu Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, nos livre do pecado, Senhor, nos livre daquilo que possa atrapalhar este culto, e nos dê sabedoria, Senhor, para podermos discernir a sua palavra. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu faço essa oração. Amém. Irmãos, Lucas 15 aqui, Jesus começa, ele está cercado por publicanos e pecadores, né? Antes de começar essa parábola. Essa aqui é uma sequência de parábolas que ele faz, mais ou menos no mesmo assunto. Porque os fariseus estavam murmurando, falando, né, que Jesus recebia pecadores. E eles, né, achavam que Jesus não devia receber os pecadores, mas que Jesus devia estar ali entre aqueles que já estavam seguindo a ele, né? E eles estavam murmurando por causa disso. E Jesus, então, ele responde com 3 parábolas aqui, né? A da ovelha perdida, a da moeda perdida e essa que nós lemos agora do filho perdido. Todas elas mais ou menos no mesmo sentido, mostrando, né, que todos esses que se perderam pertenciam a alguém, né? E que, por pertencer a alguém, ele precisava ser achado novamente. Eles haviam se perdido, mas precisavam ser achados novamente. Precisavam voltar ao caminho correto. E aqui, né, nessa parábola do filho pródigo, a gente vê aqui no versículo 12 e 13, dizendo: Jesus falando, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aí continua. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o que nós vemos aqui, né? Que ele chegou diante de Deus e ele exigiu aquilo que era de direito dele. Era de direito dele porque a lei dizia isso, né? É assim que funcionava. O filho tinha direito das riquezas de seu pai. E ele exigiu ao pai aquilo que era de direito dele. E nós também temos direitos no reino de Deus, né? Deus, ele faz promessas a nós. Deus, ele faz promessas e ele é justo e perfeito para cumprir essas promessas, né? Então, nós temos direitos no reino de Deus. Direitos porque Deus nos ofereceu essas coisas. E foi isso que esse filho fez. Ele exigiu os direitos dele. O pai, então, deu aquilo que era de direito dele. E ele usou aquilo para o que era mal. Usou aquilo de forma ruim. A gente ontem estudou um pouquinho sobre a parábola
dos talentos. E na parábola dos talentos, a gente viu que o Senhor, ele havia dado talentos aos seus servos, né? Talentos aqui eram moedas, né? Então, ele tinha dado responsabilidade aos seus servos com aquelas moedas. E aquelas pessoas precisavam, aqueles servos precisavam frutificar em cima daqueles talentos. Então, eles precisavam fazer bom uso daquilo que o Senhor tinha dado a eles. E a gente viu que 2 fizeram bom uso, né? Eles fizeram aquele dinheiro lucrar, certo? E a resposta que o Senhor deu para eles foi: servo bom e fiel. Mas o último a gente viu que ele não usou de maneira correta aquilo que Deus havia dado para ele. E o fim daquele ali foi algo terrível. E o filho pródigo, ele fez isso. Ele pediu a Deus aquilo que era de direito, ao Senhor, ao pai dele, aquilo que era de direito dele. Só que ele fez mau uso daquilo. Ele gastou de forma errada as riquezas do pai dele. Ele queria a herança do pai dele, mas ele não queria a presença do pai dele. E a gente precisa analisar as nossas vidas, investigar se nós não fazemos a mesma coisa. Deus nos deu um conhecimento, Deus nos deu, como eu falei, a maior bênção aqui nesta vida, que é a segurança da salvação. Mas será que nós não estamos usando essa segurança de forma errada? Será que nós não estamos usando aquilo que Deus nos deu, que é um direito nosso, segundo as promessas de Deus, de forma errada? E talvez hoje você tenha a segurança da salvação, mas não esteja desfrutando isso em comunhão com Deus. Foi o que aquele homem, aquele filho, fez. Ele aproveitou toda a herança do pai dele e gastou tudo fora da presença do pai dele. Nós vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas diz assim, versículo 1 e 2. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que estava acontecendo aqui em Gálatas é que os judeus daquela igreja estavam voltando às velhas práticas. Então, a gente tem uma diferença, né, bem clara nas Escrituras entre as práticas do Velho Testamento e as práticas do Novo Testamento. Era uma coisa antes da volta de Cristo e outra, uma coisa antes da vinda de Cristo e outra depois da vinda de Cristo. E Cristo Jesus morreu por nossos pecados, e ali ele nos libertou. E tudo aquilo que no Velho Testamento era uma figura que apontava para Jesus Cristo, tudo aquilo ali foi cumprido na cruz por Jesus Cristo. Só que a igreja de Gálatas tinha pessoas que estavam voltando às velhas práticas e não estavam aproveitando a liberdade que Cristo havia dado para eles. Como ele fala aqui no versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a circuncisão era algo da lei de Deus, da lei de Moisés, Cristo de nada vos aproveitará. E ele continua falando aqui, vai mostrar que aquelas pessoas, na verdade, elas estavam usando da liberdade que elas tinham em Cristo para voltar a serem presos na lei e carregar o jugo da lei. E Paulo está exortando eles, falando para que eles
Não use a liberdade que eles têm em Cristo para isso. Não use a liberdade que vocês têm em Jesus Cristo para fazer aquilo que o distancia dele. Liberdade em Cristo, irmãos, não é permissão para o pecado. Não é permissão para fazermos o que bem entendermos, mas é o contrário. A liberdade de Cristo é a liberdade que ele nos deu do pecado. E se nós voltamos para o pecado, nos estamos fazendo presos novamente, escravos novamente. Algumas semanas atrás eu falei aqui, ou nós vamos ser escravos de Jesus Cristo e da sua vontade, ou nós vamos ser escravos do pecado. O homem não é livre. Tire essa ideia de liberdade que o mundo prega. O homem, ele não é livre. O homem, ele sempre vai estar sendo subjugado por alguém. Ele sempre vai estar sendo debaixo da autoridade de alguém, de algo. O que nós temos que fazer é escolher entre estar debaixo do pecado ou debaixo da vontade de Deus. E é essa a liberdade que Cristo nos dá. A liberdade de poder escolher, quando o Espírito dele trabalha em nossos corações, seguir os caminhos dele e sair da escravidão do pecado. Só que o filho pródigo, ele fez algo diferente. Ele pegou a liberdade que ele tinha no pai dele e usou para o que era errado. Gastou no pecado. E nós precisamos, então, irmãos, estar analisando as nossas vidas e vendo qual é a nossa situação. Onde nós nos encontramos. Será que nós estamos distante de Deus ou estamos próximos de Deus? Será que somos os filhos que estamos morando com o Senhor? Ou será que nós somos os filhos que estamos soltos no mundo? Não vamos usar da liberdade do nosso Pai para pecar, irmãos. Porque isso nos traz consequências. E nós vamos continuar lendo aqui, do capítulo 14 ao 16, de Lucas 15, voltando para a parábola. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E despejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então nós vemos que o filho teve uma atitude, seguiu por um caminho. E como nós já escutamos os nossos pais sempre, toda ação tem uma consequência. E a consequência do filho foi terrível. Ele saiu de uma realidade para outra completamente diferente. Nós vemos que houve perda, houve fome, houve vergonha, humilhação, degradação. Acho que é melhor do que o termo humilhação, degradação. Aqui fala que ele procurou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. É um contraste gigantesco, né? Ele estava ali na presença do pai dele, ele tinha tudo, as riquezas do pai todas com ele. E por causa da atitude errada dele, ele se encontrou se alimentando das bolotas dos porcos. Toda ação tem uma consequência, irmãos. Talvez quando nós estamos vivendo debaixo da autoridade de Deus e vivendo no caminho de Deus, o mundo lá fora fica chamativo. Porque o pecado trabalha desta forma em nós. Satanás, ele está ao redor procurando a quem possa tragar. E ele trabalha dessa forma. Ele deixa o mundo bastante chamativo. Os prazeres deste mundo ficam muito chamativos. O pecado, ele promete esse prazer, mas o que ele nos traz, irmãos, é uma miséria espiritual. E a gente, acontece que nem com o filho.
A gente passa de um estado onde nós estamos aproveitando da presença de Deus, em comunhão com o Senhor, e entramos, então, numa desgraça espiritual, um sofrimento, um vazio. E é terrível, meus irmãos. É terrível, porque quando nós sofremos por causa de coisas que não estão sob o nosso alcance mudar, alguma tragédia que aconteceu na sua vida, é uma coisa. Agora, quando nós sofremos por causa de atitudes nossas, e nós reconhecemos isso quando nós estamos na lama, é terrível. Davi foi dessa forma. Nós vamos abrir lá no Salmo 51. Nós vamos ler os Salmos inteiro, tá, irmãos? Não é grandinho, mas vale a pena. Capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconheceu, quando estava na lama, as misérias dele. E aqui ele está pedindo ajuda a Deus, porque ele sabe que com Deus ele tinha uma realidade completamente diferente. Mas aqui ele tinha percebido a burrada que ele tinha feito. E ele afirma: contra ti somente pequei, fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos teus pecados, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esses salmos aqui, ele é maravilhoso, porque nós vemos a realidade de um homem, que se nós lermos o restante das escrituras, e não fala que é Davi, dificilmente a gente ia achar que era de autoria de Davi, sabe? Quando a gente vê o quão próximo de Deus Davi estava, ver isso daqui é algo, parece que improvável, né? Mas foi o que o pecado fez na vida dele. Perceba que ele reconhece o pecado. As consequências foram grandes. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação. Isso é um detalhe importante de se falar aqui. Não existe perda de salvação. Uma vez que Cristo nos fez filhos e seu Espírito habita em nós, nós seremos salvos. E podemos ter certeza disso. Mas ele perdeu a alegria nessa salvação. E viveu esta vida com aquela segurança que Deus nos dá, mas sem alegria. Sem desfrutar disso. E perceba que tudo aquilo que ele pede era aquilo que ele já tinha antes. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele estava manchado ali pelo pecado que ele havia cometido. Mas ele já era alguém que estava na presença de Deus. E não tinha esse pecado, não tinha essa mancha.
Faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele já escutava isso próximo do Senhor. Crie-me um coração puro, renove em mim um espírito reto. A Bíblia chama Davi de um servo que tinha um coração segundo Deus. Então ele tinha um coração segundo Deus. E aqui ele fala: Senhor, crie em mim um coração puro, porque o pecado havia manchado. Não me lances fora das tuas presenças. Não retire de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da salvação. Eu ensinarei os transgressores os seus caminhos. Livra-me dos crimes de sangue. Tudo isso ele já tinha quando ele estava próximo de Deus. Tudo isso nós temos, irmãos, quando estamos em comunhão com Deus. Deus nos dá essas bênçãos. E na parábola do filho pródigo, o pai dava essas bênçãos ao seu filho. Mas voltando lá, em Lucas capítulo 15, a gente viu que ele chegou num estado completamente, num contraste completamente distante da realidade que ele tinha antes, né? Então, aquele filho ali, a gente vai ver isso mais claramente com o decorrer da história, ele não havia perdido o direito de ser filho, né, do pai dele. Ele tinha só perdido os benefícios daquilo ali. Davi, ele não havia perdido o direito de ser um filho de Deus, mas ele tinha perdido paz, alegria, comunhão. Então o pecado, irmãos, não tira de nós o título de filho. A gente pode ter segurança na salvação, mas ele destrói a nossa vida como filho de Deus. E é por isso que essa segurança que nós temos não pode servir para que nós pecamos e nos distanciamos de Deus. Só que Deus, ele é maravilhoso, né, irmãos? E a Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Deus é maravilhoso e Deus, ele é justo, capaz de punir o nosso pecado, como puniu Davi. Ele é santo, então ele não suporta que tenha pecado na presença dele. Mas ele é misericordioso. Ele é amoroso. E como eu falei, a Bíblia ela usa muito essa relação de filho e pai, de mãe e filho, de marido e mulher. E essa relação de filho e pai retrata muito bem o que é a nossa relação de filhos de Deus. Todo mundo aqui, eu acredito que ou já passou por isso, ou conhece alguém próximo que tem algum filho que tem problema com drogas, que tem problema com, sei lá o problema que for, que está perdido na vida. E como é triste a vida desse pai, né, que vê o filho distante. É muito triste ver isso, né? Só que a gente vê muito nessa situação, que o filho muitas vezes faz diversas coisas erradas. Muitas vezes, né, comete crimes, né, desonra o pai, desonra a mãe, traz vergonha para a família. Mas o sentimento de pai, o sentimento de pai e filho, cobre muitas vezes esses pecados. E um filho que ficou distante, envergonhando a família, envergonhando o pai por muito tempo, o pai aceita de volta depois, quando ele se arrepende de volta. Quando ele mostra que entendeu aquele caminho dele. Às vezes nem precisa disso, né? Muitas vezes, aqui no nosso mundo, o pai tem compaixão, tem misericórdia. E ele traz de volta aquele filho que se perdeu. Então, nosso Deus, irmãos, ele se coloca como nosso pai. E quando nós nos distanciamos dele, ele nos dá uma abertura. Ele abre uma porta para que nós voltemos.
Que maravilha de amor. Nós vamos ler agora Lucas 15, 17 a 20. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Bom, a gente viu então como esse pai recebeu aquele filho que havia se perdido. Mas antes de nós falarmos disso, eu queria mostrar como é que isso aconteceu. Como que chegou, né? Como que o filho chegou à conclusão de que ele precisava voltar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o arrependimento, que é assunto de toda a mensagem bíblica, né? O arrependimento, irmãos, nos traz de volta. E aqui na parábola do filho pródigo isso fica bem claro. Ele se arrependeu. Ele olhou para as misérias dele e falou: o que eu estou fazendo da minha vida? Ele olhou para trás e lembrou da vida que ele tinha. E falou: o que eu fiz da minha vida? Então ele primeiro reconheceu quem ele se tornou. O versículo 17 fala: e tornando em si, disse. Ele percebeu aonde ele estava. Ele se deu conta de onde ele chegou. Então, depois ele lembra de quem ele era, de onde ele estava antes disso tudo. E aí, como nós já comentamos aqui, ele viu aquele contraste da vida dele. Ele fala: meus pais têm... Os servos dos meus pais estão vivendo muito melhor do que eu, que sou filho. Nós vamos lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 40. E nós vamos ver que o povo de Israel, em determinado momento, após algumas atitudes deles, eles fazem uma afirmação. Espera aí que eu não marquei aqui na minha Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículo 40, tá? Então, o povo de Israel havia pecado. E o livro de Lamentações é um livro bem triste, né? Porque é literalmente lamentações, né? E lamentações porque o povo de Israel havia perdido tudo por causa do pecado. Eles haviam distanciado de Deus. E Deus, depois de muitos avisos do que aconteceria com eles por causa disso, cumpriu aquilo que ele havia falado. E eles se encontraram naquele momento desolados, porque eles haviam perdido tudo, estavam sobre o jugo de outra nação, sendo escravizados. E aqui no capítulo 3, Deus está falando que levantou então, né? Levantou Jeremias para poder pregar aquele povo e servir de alerta para aquele povo, né? Ser um profeta para aquele povo, para avisar para eles as consequências dos pecados deles. E no capítulo 3, versículo 40, ele fala: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para o Senhor. O que o povo de Israel tinha que fazer era esquadrinhar o caminho deles. Onde a gente chegou? E qual caminho que a gente seguiu para estarmos aqui? E colocar esse caminho à prova. O que quer dizer esse caminho à prova? Em outras palavras, aqui, esse texto, ele meio que diz assim: vamos olhar para a nossa vida, colocar nossos caminhos na balança de Deus
e ver se realmente eles estão de acordo com a vontade de Deus. O povo de Israel precisava reconhecer o caminho que eles estavam, esquadrinhar todo o caminho que eles seguiram, entender aonde eles se encontravam e por que eles se encontravam ali. Pesar na balança o que eles tinham antes e o que esse caminho trouxe para eles. Então fala, e voltemos para o Senhor. Quando a gente reconhece o nosso estado, a gente só tem um caminho a seguir se nós quisermos sair dele. É se voltar ao Senhor Jesus Cristo. Se voltar a Deus. Perceba que, diferente de como o filho saiu, ele agora não voltou exigindo, né, o filho pródigo. Ele não volta exigindo os direitos dele, mas ele volta em humildade. Nós vamos ver aqui mais um pedaço. No versículo 18, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então ele chegou num estado tão ruim que ele, era melhor ser um funcionário do pai, né, do que do estado que ele estava. Então ele queria: pai, eu não estou nem te pedindo para voltar para ter os direitos de filho. Ele não voltou pedindo os mesmos direitos. Ele voltou apenas querendo aproveitar da presença do pai. Nem que fosse como um servo, um empregado, né? E ele fala: já não sou digno de ser chamado seu filho. Pequei contra o céu e perante ti. Ele confessa o pecado dele para o pai. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Quando nos encontramos longe de Deus e reconhecemos o nosso estado, reconhecemos a nossa miséria, e então nós nos levantamos, como o filho pródigo levantou, e vamos em direção ao Pai. E chegamos no nosso Pai e confessamos aquilo que nós fizemos. Pai, pequei contra ti. Como Davi fez: Senhor, meu pecado está diante de ti, me lave. Como o povo de Israel tinha que fazer. Mas na frente, né, quando o povo de Israel... Mas na frente, depois de Lamentações, quando o povo de Israel estava sobre o jugo da Babilônia, Daniel, em sua oração, ele pede perdão a Deus pelos pecados dele. E ele pede perdão, né, trazendo todo o pecado de todo o povo nesse pedido. Israel, né, ele só poderia voltar a aproveitar das bênçãos de Deus, voltar a aproveitar das bênçãos que é ser o povo de Deus, se eles se arrependessem, reconhecessem seu caminho e confessassem a Deus o seu pecado. Esse é o único caminho, irmãos. É o caminho que o filho pródigo aqui na parábola tomou. Nós precisamos ver que Deus não exige perfeição para que nós voltemos. Então, se você deseja voltar aos caminhos de Deus, não tente primeiro ser perfeito para depois voltar. Você não vai conseguir. Você vai se frustrar. E Deus não exige que você seja perfeito. Enquanto você estiver distante dele, as suas obras não vão valer de nada. Como ele fala lá, como Davi fala, né? O Senhor não quer sacrifícios e holocaustos. Longe da presença dele, ele não quer isso. Mas ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. Então, se você reconhecer o seu estado hoje, não tente mudar com as suas próprias forças. Mas volte ao Senhor.
em oração, clame a Ele, peça perdão. Confesse o seu pecado. E Ele trabalhará no seu coração. Nós vamos ver isso agora. A gente vai ver agora no 4 a alegria do pai em receber esse filho que havia se perdido. E a alegria dele é maravilhosa, né? Aqui na parábola, porque ele não só se alegra e beleza, agora vamos voltar à nossa vida normal. Ele faz uma festa. Ele mata um bezerro. É uma alegria genuína, irmãos. E quando nós voltamos aos caminhos de Deus, é essa alegria que nós podemos esperar do Senhor. A Bíblia fala que quando alguém se converte, há festa no céu, né? Então, quando nós voltamos ao caminho do Senhor, irmãos, nós somos recebidos com muita alegria, com muita festa. Vamos ler do versículo 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matei-o e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Atitudes do pai aqui, irmãos. Ele corre, ele abraça, ele restaura e ele celebra. E é o que Deus faz conosco. Deus, ele, quando nós voltamos ao caminho dele, né, ele já está à porta nos esperando. Ele já está nos chamando. Ele nos abraça, ele nos acolhe. Na sua misericórdia, por mais que nós tenhamos vivido uma vida que desagradou ele, mas pós o arrependimento, ele nos acolhe. O sangue de Cristo tampa os nossos pecados. Vocês já pararam para pensar que nós somos chamados de santo? E é que é santo mesmo? Nós somos pecadores, né? E esse pecado, ele é muito claro aqui na nossa vida. Mas Deus olha para nós e ele vê santos, limpos. Porque ele não vê pela nossa ótica. Ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer com clareza, nós somos santos. Nós somos limpos. Não por nossas forças, isso ainda não se mostra plenamente. Isso vai ficar claro quando ele voltar, nós seremos transformados, né? Mas nós podemos dizer que espiritualmente nós somos limpos e Deus nos vê como santos. E ele nos abraça, irmãos. Ele nos restaura. Ele esquece, mas não é um esquecer no sentido de que ele faz vista grossa para o pecado, mas ele esquece no sentido de que Cristo pagou os seus pecados, filho. Você está limpo para se achegar a mim. Quando Cristo morreu na cruz, o que aconteceu lá no templo? O véu se rasgou. Aquilo que fazia a separação de Deus e os homens se rasgou. E agora a gente tinha livre acesso a Ele. Porque Ele nos limpa, nos dá condição disso. Cristo fez isso por nós. Então, aquele homem, ele chegou a comer as bolotas dos porcos. Mas o pai dele restaurou ele, né? Deu sandálias novas, a melhor roupa. E é isso que acontece quando nós voltamos a Deus. E após isso, ele celebrou em comunhão com o filho dele. Nós vamos ler agora Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, a fim de vermos uma afirmação
reconfortante que Deus nos traz. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Israel havia pecado, né? Israel era bom nisso, eles haviam pecado, e eles estavam distante de Deus. E ele chegou um momento que eles não tinham esperança. Chegou um momento que eles clamavam. Acho que é o versículo, eu não lembro qual é o versículo aqui agora, mas tem um versículo aqui no texto que vai nos mostrar que eles falavam: o que eu faço agora? O que eu vou fazer agora? E o profeta aqui, né, Deus fala para eles: eu não tenho prazer no pecado. Eu não tenho prazer em punir vocês, em castigar vocês. Eu faço isso porque eu sou justo, porque eu sou santo, porque eu sou perfeito, mas eu não tenho prazer em castigar vocês. Mas ele tem prazer em ver o ímpio se arrependendo e indo para os caminhos de Deus, se convertendo dos seus maus caminhos. Então, irmãos, quando nós nos encontramos no momento difícil das nossas vidas longe de Deus, ou talvez a gente nunca tenha tido comunhão com Deus, talvez a gente ainda não tinha tido esse encontro com Deus, nunca nos sentimos filhos. Nós nos encontramos nessa situação, nós nos arrependemos. E nós podemos ter certeza que Deus estará nos esperando com alegria e com prazer em nos receber. Porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que o pecado vença na vida do crente. O prazer dele é que exista arrependimento. E desse arrependimento exista uma mudança de vida. Então, quando nós voltamos, e talvez isso seja comum aos nossos... Né, quando alguém peca, e esse pecado vem a público, e a gente termina tendo, né? A gente passa por vergonha, a gente passa por vários sentimentos que são complicados. Mas eu acho que um dos mais difíceis é quando você começa a voltar e você não se sente mais amado da mesma forma, ou sempre parece que você não é mais do mesmo jeito. A confiança que você tinha, talvez, de estar ali na igreja, de estar entre os irmãos, já não é a mesma. E a gente precisa entender que Deus, ele não nos recebe com tolerância. Não, vou receber você, você pecou, vou te receber, mas assim, fica no seu cantinho aí, né? Fica tranquilo. Não. Ele nos recebe com alegria, irmãos. Com prazer. Foi assim que aquele filho da parábola foi recebido por seu pai. Com prazer, com alegria. E ele voltou a ser filho e aproveitar das bênçãos que nem antes de ele ter cometido os pecados dele. Versículo 25, nós vemos: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se.
Aqui em Lucas, capítulo 15, no final dessa parábola, ele só conclui aquilo que é o contexto do texto, né? Lembra que começa com as murmurações falando que Jesus estava recebendo pecadores. E por isso que ele explica tudo isso daqui, dá todas essas parábolas. E ele fala que ele veio, e tem outro texto que fala que ele veio para os pecadores. Ele não veio para aqueles que estão bons. Ele veio para os pecadores. E aí a gente vai abrir agora um pequeno adendo aqui na nossa mensagem e vamos falar da nossa comunhão, agora da nossa relação de um com o outro, e não da nossa relação diretamente com Deus. Envolve também, mas nossa relação um com o outro. Talvez nós estejamos aqui e talvez tenha alguém que passou a vida toda dentro da igreja, deu muito fruto, viveu uma vida em comunhão o tempo inteiro, tem dons, é visivelmente um homem, né, de Deus, uma mulher de Deus. Só que você não é melhor que ninguém. E que o seu irmão também é filho de Deus. E a gente não pode ter a reação do irmão aqui da parábola. A gente não pode ter esse mesmo sentimento, como se fôssemos melhor que o nosso irmão. É muito fácil, né? A gente muitas vezes olha para o próximo que pecou, e se a gente não tiver com o coração verdadeiramente em comunhão com Deus e nos tomando cuidado com nossos sentimentos que são perigosos, facilmente nós caímos num orgulho, né? Ou né? Nos gloriamos, né? Como somos melhor, ou temos algum sentimento de que sou melhor que o outro. E talvez quando esse se arrepende e volta, a gente já não trata ele da mesma forma que a gente tratava antes. Então a gente sempre vai guardar aquele pecado que aquele irmão cometeu, você vai ficar com um pé atrás o resto da sua vida com aquele irmão. Isso é diabólico, irmãos. Isso destrói a igreja. Se até Deus esquece dos pecados, quem somos nós para lembrarmos? E vivermos nossa vida como se fôssemos melhor que alguém. Se você está nos caminhos de Deus e não desviou, bata o joelho no chão e agradeça. Porque não foi por causa das suas obras, mas foi porque Deus foi muito misericordioso com você. E tenha misericórdia do irmão. Como a gente cantou no hino, olhe com simpatia os erros do irmão, ou olhe com compaixão os erros do seu irmão. E busque ajudar ele. Porque amanhã pode ser você. Eu estava brincando ontem, brinquei ontem nas conversas que a gente estava tendo lá em casa. Eu sou a pessoa que mais fiz o contrário do que eu tinha convicção antes, eu acho, irmãos. Tantas convicções que eu tinha antes e que as coisas aparecendo, a vida foi acontecendo, e as coisas apareceram diante de mim e eu vi que a minha convicção estava errada e eu fazia aquilo que eu sempre critiquei antes. A vida dá dessas, irmãos. Não se ache que você está que você é incaível. Não. Pode ser você um dia. E quando você quiser voltar, você vai querer ser recebido pelos seus irmãos de forma correta. Então, assim, irmãos, a gente, né, não pode ter a mesma reação desse filho, né? A gente não pode achar que somos melhores que o outro, somos mais filhos do que o outro. Não, tá? A gente precisa olhar com misericórdia e entender que ele também é filho. E nós, quando desviamos e voltamos, precisamos lembrar disso também. Nós continuamos sendo filhos. E ninguém é melhor que ninguém na igreja. Isso precisa ficar bem claro para que nós não sejamos engodados por Satanás.
Mas concluindo, irmãos, fechando esse adendo e concluindo, até onde o pecado nos leva? Foi a primeira pergunta que eu fiz hoje. E a resposta é que o pecado nos leva para muito longe de Deus. E muito longe de Deus. Eu não sei até onde, exatamente, mas muito longe. E quanto mais longe, pior, mais difícil de voltar. Mas ele leva muito longe, mas não tão longe o suficiente que nós não possamos voltar. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados, irmãos. A Bíblia fala isso, né? O amor de Deus não há profundidade, não há largura, não tem limites para o amor de Deus. Então, o pecado pode nos levar muito longe, mas não tão longe a ponto de nós nunca podermos voltar. Então, se você se encontra longe de Deus hoje, saiba que você pode voltar. Talvez seja difícil voltar pelo mesmo caminho, é cansativo, né? Você andou longe demais e agora você precisa voltar. E talvez não seja tão fácil. Mas Deus dá força, irmãos. A gente vê aqui que, né, o filho, ele saiu, o filho desviou. Mas o pai permaneceu sendo pai. Nós podemos muitas vezes sair para longe de Deus, mas Deus continua sendo Deus. E Ele está à porta. E Ele fala que se nós batermos, Ele abre a porta para nós. Que nos arrependamos, irmãos, e nos voltemos ao Senhor. Nós precisamos lembrar que voltar não é humilhação no mau sentido, né? Não podemos ser orgulhosos. Mas voltar é restauração, irmãos. Nós vamos ser restaurados. Voltar ao Senhor é restaurar uma vida que nós perdemos. E se você está aqui e não conhece Cristo, talvez você nunca tenha se sentido filho de Deus, ou hoje você reconheça que você nunca foi filho de Deus. O caminho é o mesmo, é o arrependimento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus age no nosso coração e nos torna filho. Nós passamos de criaturas e viramos filhos. Importante, né, falar sobre isso também, né? Não é todo mundo que é filho, né? O mundo hoje tem uma visão de que todo mundo é filho de Deus. Mas existe uma diferença gigantesca entre criatura e filho. Se você quiser ser filho, você pode, porque o Espírito de Deus está trabalhando nos corações, a partir da pregação do Evangelho, clamando pelo arrependimento. E você precisa considerar isso e se achegar a Deus. Então, irmãos, esta é a mensagem de hoje, que nós possamos olhar para nossas vidas, ver o quão distante nós estamos de Deus, ou se nós estamos próximos de Deus, que nós tomemos cuidado para não distanciarmos. Que nossa igreja seja uma igreja que esteja perto de Deus, sempre. Que seus membros estejam perto de Deus, aproveitando dos benefícios de Deus. A gente vai ver como a gente vai crescer. Não em número somente, isso é consequência, mas em alegria. Em força. E os momentos difíceis vão ser mais facilmente vencidos, né? Que nós façamos isso, né? Olhemos para necessidades que nós temos na nossa igreja e tenhamos força para passar por elas firmes, próximos de Deus. Basta aproveitarmos as promessas que Ele já nos fez, os benefícios que Ele já nos deu. Amém? Que Deus abençoe a sua mensagem.